Olá, pessoal! Janaína aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de explicar para vocês qual a temática que a gente vai estar abordando hoje. Vocês me pediram nos comentários para que a gente estivesse falando um pouquinho, que eu passasse algumas dicas para vocês sobre como ter uma melhor performance no momento das dinâmicas, né? De realizar as famosas dinâmicas nos processos seletivos. Então, o nosso vídeo hoje vai ser sobre isso. Você que ainda não sabe, nós temos vídeos todas as quartas e todos os domingos às 8 horas da noite. Aproveita, deixa o teu like aí, comenta se você gostou do vídeo, dá sugestões de temas aí para os próximos vídeos. Não esquece de compartilhar com os teus colegas, com os teus amigos. E claro, se inscreve. Aproveita aí, isso me ajuda bastante, me dá uma força. E claro, eu quero aproveitar e falar para vocês, eu tô com uma proposta aí de estar realizando logo uma live aqui no canal, com os inscritos, então aproveita e já se inscreve para você participar desse projeto que vai ser bem bacana. Essa live vai ser sobre recolocação profissional, eu vou estar respondendo ao vivo perguntas de vocês, mas se vocês querem que essa live aconteça, deixem aí nos comentários, me ajude a entender que vocês querem que essa live aconteça, vai ser um projeto bem bacana. Além de recolocação profissional, eu vou estar abordando temáticas como RH, gestão de pessoas, psicologia organizacional e do trabalho, vai ser um espaço bem rico de networking. Vamos pro vídeo? Para começarmos, eu vou trazer para vocês o conceito, vou explicar um pouquinho o que é uma dinâmica, para caso você não conheça, o que é muito difícil, considerando que a maioria das pessoas já participou de um processo seletivo onde teve uma dinâmica aí no desenrolar do processo. Como que funciona? A dinâmica de grupo é a etapa do processo seletivo, do processo de seleção, em que os candidatos interagem juntos, eles são convidados a desenvolver atividades numa mesma sala, né, de maneira grupal, mas eles são avaliados individualmente e são dados algumas propostas de atividades e trabalhos para que eles estejam executando. E claro, é nesse momento que cada candidato deixa claro a sua capacidade no que se refere a determinadas competências que estão sendo avaliadas pelo recrutador. Esse momento da dinâmica, ele costuma ser um dos mais temidos por grande parte aí dos candidatos. Isso porque, gente, a maioria desconhece os reais objetivos de uma dinâmica, ou até mesmo como ela é construída, por que ela é escolhida pelo recrutador. Essa é uma das minhas propostas para o vídeo de hoje, tá explicando melhor para você como funciona, por que determinada dinâmica é escolhida. A partir do momento em que vocês conhecerem melhor esse processo, vocês vão ver que não tem porquê a gente ter tanto esse medo. Tudo bem, eu entendo que algumas pessoas são mais tímidas, eu vou passar algumas dicas nesse sentido também, mas assim, ó, é importante que vocês entendam que ele faz parte do processo seletivo, ele é uma parte do processo seletivo, mas não tem porquê ele ser tão temido como muitas vezes eu escuto relatos nesse sentido, porque vocês vão compreender que a partir do momento em que você conhece melhor o processo, você domina melhor ele e você tem muito mais chance de ter êxito. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o momento que a gente chama momento pré-dinâmica, onde é feito todo o processo de estruturação da dinâmica de grupo, onde o recrutador segue algumas etapas, são 4 etapas, e eu vou trazer aqui para vocês. Esse conhecimento vai permitir que você transforme esse desconhecido em algo conhecido e se sinta mais à vontade e mais confiante para se sair melhor aí nos processos de dinâmica que você for participar. Primeira etapa, definir o perfil profissional que a empresa demanda. Quando a gente vai iniciar, então, o processo de escolha da dinâmica, a gente começa traçando o perfil necessário para aquela vaga. O que é perfil profissional, gente? É aquilo que você realmente é no dia a dia de trabalho na empresa. Vai muito além do teu conhecimento teórico, das tuas habilidades, vai além disso. Não adianta você ter um currículo fantástico, você preencher todos os pré-requisitos, se às vezes os teus valores, o teu dia a dia não vem ao encontro da necessidade da empresa. Perceba que o perfil profissional é algo que vai além, ele é algo muito amplo. O primeiro passo que a gente, recrutador, precisa seguir é deixar claro, colocar no papel qual é o perfil profissional que eu preciso para esta vaga. Vou trazer um exemplo para vocês do que seria então esse perfil profissional. Às vezes, a empresa ela apresenta uma cultura, por exemplo, de sustentabilidade,
muito forte na organização, no DNA da organização. Isso vai exigir que o candidato, né, futuro colaborador, ele esteja com frequência viajando para participar de reuniões, de congresso, de simpósio, onde ele esteja aprendendo mais sobre essa questão da sustentabilidade. E o que que acontece? Ele tem um perfil muito bacana, mas ele não apresenta muita vontade. A gente percebe que no perfil profissional dele, ele não tem esse DNA de sustentabilidade, não é algo que mexe, que dá brilho nos olhos dele. E também ele não apresenta disponibilidade para a viagem. Então, nesse caso, ele não tem o perfil profissional para a vaga. Essa, então, é a primeira etapa no processo de escolha de uma dinâmica. Os recrutadores, eles precisam alinhar bem esse perfil profissional e deixando claro que características que precisam estar presentes, no caso, nesse futuro colaborador que vai vir a trabalhar na organização. Então, você vai para a dinâmica já sabendo disso, por isso que eu estou passando esses passo a passo para vocês. Segunda etapa, gente, pré-dinâmica, que o recrutador terá que elaborar aí nesse momento. Ele vai ter que entender, clarificar e definir as competências técnicas que os candidatos terão que apresentar lá no momento da dinâmica. O que é isso? São os conhecimentos teóricos e as habilidades que lá nesse momento de grupo, da dinâmica, esse candidato terá que apresentar, ele terá que se destacar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou conduzindo o processo, vou realizar essa dinâmica para a vaga de vendedor. Quais os conhecimentos teóricos e habilidades necessários? Curso de vendas, o segundo grau completo, conhecimento em Excel é muito importante também, habilidade no que se refere à persuasão. Nesse segundo momento, o recrutador vai definir essas competências técnicas. Terceira etapa, gente, que o recrutador precisa passar aí no momento pré-dinâmica. Ele vai ter que entender, clarificar e definir as competências comportamentais que o candidato terá que se destacar lá no momento da dinâmica. Se quando eu estou falando em competência tá soando um pouco esquisito para vocês, clica no meu card aqui do ladinho. Eu fiz um vídeo exclusivo falando o que é competência, dando detalhes. Mas assim, continuando, é importante que você saiba que nessa terceira etapa, então, ele vai definir as atitudes. Comportamental é atitude. Então, o que vai se destacar, o que é necessário que o candidato apresente de destaque na dinâmica. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, do mesmo vendedor que eu dei antes. O que será de competência comportamental que ele precisa apresentar? Ele precisa lidar bem com metas, com pressão, ser criativo, ele precisa ter aquele espírito de empolgação. Quarta e última etapa, gente, que o recrutador vai passar nesse momento pré-dinâmica. Ele vai fazer a escolha da dinâmica que revele melhor o potencial e as competências necessárias para a vaga. Ele seleciona uma dinâmica com base nas competências técnicas e comportamentais necessárias que ele já estudou lá atrás e com base também no perfil profissional que ele precisa encontrar no candidato lá no momento da dinâmica. Vou trazer um exemplo para vocês. A dinâmica, por exemplo, venda essa caneta. É uma caneta que não tem tinta. Ou se venda para mim como um produto aqui na frente dos teus colegas que também estão ali fazendo a dinâmica. Será que essas duas dinâmicas elas poderiam ser aplicadas, no caso, para uma vaga de vendedor? Claro que sim, né? Porque o que a gente estaria observando aí? Justamente as competências técnicas, comportamentais e o perfil profissional do candidato necessários para a vaga de vendedor. O que ele teria que apresentar? Uma agilidade ali no raciocínio, um poder de persuasão, criatividade, enfim, tudo isso são coisas que você consegue observar ali no perfil do candidato e então essas duas dinâmicas aí elas dariam tranquilamente para serem escolhidas no caso da vaga de vendedor. Por que eu quis explicar para vocês esse passo a passo desse momento pré-dinâmica? É importante que vocês procurem conhecer a vaga e que vocês, com esse conhecimento que eu passei para vocês, dessas etapas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender melhor algumas características, algumas competências que o avaliador ele vai estar prestando mais atenção, que vai ser mais importante para ele. Vejam, revejam esse vídeo várias vezes e observem. Se você está participando de um processo seletivo para vendedor, algumas características, algumas competências vão ser necessárias. Se você está participando para teleatendente, se você está participando de um processo para desenvolvedor de sistemas, observe que cada função vai ser explorado e o recrutador, o avaliador, ele vai esperar algumas competências de você. Então, observe bem esse passo a passo que eu passei para vocês e vocês vão observar que não é um bicho de 7 cabeças. Agora eu vou trazer algumas dicas para vocês que vão fazer diferença
no momento que vocês forem participar de uma dinâmica. Importante relembrar, então, cada dinâmica, ela avalia competências específicas. O avaliador, ele nunca vai falar para você o que está sendo avaliado. Como eu falei para vocês que vão ter que estudar, né, com base na vaga, procura assistir, reassistir o meu vídeo para vocês ir tendo pistas aí das competências necessárias. Mas o avaliador, ele nunca vai falar. Até porque essas competências, gente, elas têm que ser mantidas em sigilo, até para ter êxito na realização da dinâmica. Porque imagina que a gente revelasse. As pessoas iriam simular muito, no momento da dinâmica, competências que não têm. Por exemplo, iria ter pessoa que não é tão criativa ou que não trabalha bem em equipe e que na hora ia fingir. Concordam comigo? E é importante que no momento da dinâmica, uma das coisas que nós avaliadores sempre prezamos é que o candidato ele seja ele mesmo. Gente, é importante, quando eu digo seja você mesmo, eu não tô dizendo assim, ó, vá de qualquer jeito. Quando você ir participar de uma dinâmica, invista no teu marketing. E sempre importante, eu quero dar essa dica para vocês, sem excessos. Excesso na maquiagem, excesso na fala, excesso no silêncio, no falar eu. Não esqueçam, a dinâmica, uma das partes muito importantes dela é avaliar como você trabalha em equipe. Então, excesso nunca é bom. Gente, segunda dica. Muita gente me pergunta, se eu não falar alto, a minha característica é falar um pouco mais baixinho, na dinâmica de grupo. Isso quer dizer que eu não tenho como passar? Não, gente, isso não tem nada a ver. Às vezes o menos é mais. Às vezes aquela pessoa que não fala tão alto, mas conseguiu ter uma performance melhor em outras características, ela tem tanta chance de ser aprovada quanto aquela que às vezes fala alto, faz uma gritaria. Como eu falei para vocês, muitas vezes o menos é mais. O excesso, às vezes, ele não é legal. Quase nunca ele é legal no que se refere às dinâmicas. Gente, o mesmo vale para o não só falar mais alto, mas o falar mais. Tem gente que acha, eu sou mais quietinha, falo menos. Às vezes, como eu já disse, essa pessoa que fala muito, ela vai demonstrar uma ansiedade, uma incoerência nas palavras. Então, não confunda as coisas. O ideal aí é você não ter excesso. Terceira dica, gente. Procure usar os teus pontos fortes a teu favor. Vou dar um exemplo. Às vezes você não fala muito bem em público. Tudo bem. Isso é muito comum. Mas às vezes você é uma pessoa que trabalha bem em equipe, é criativa. Utilize isso a teu favor. Mostre uma proatividade. O que é muito comum de acontecer nas dinâmicas que eu já conduzi? Olha, gente, quem quer ser o primeiro a se apresentar? Ninguém fala. Mostre proatividade. Seja o primeiro a falar. Às vezes, como eu falei, você não é tão bom em alguma coisa, mas mostre proatividade. Mostre um diferencial. Mostre aquilo que você é bom. Gente, quarta dica e que também é muito importante. Não esqueça, você vai ser avaliado desde o momento em que você entra na salinha e fica lá aguardando. O avaliador ainda não chegou. Tenha certeza que vai estar passando alguém por ali, vai estar te observando. Tenha certeza, você está sendo avaliado de uma maneira ou de outra. Então, gente, tome cuidado com as gafes, né? Eu já vi muito isso. Às vezes o candidato chega, começa a conversar alto, puxar assunto que não tem nada a ver com o candidato que está sentado do lado. Às vezes não deixa o celular no silencioso, o que é outra coisa assim horrível. Toca no meio da dinâmica, fica conversando demais, conversas paralelas. Gente, o que eu te recomendo? Fique tranquilo nesse momento, procure entrar em contato com você mesmo, ter pensamentos positivos. Nesse momento não vai te ajudar a ficar tendo conversas paralelas com o colega, até porque geralmente o outro colega vai estar muito ansioso. Às vezes ele vai te trazer mais coisas negativas do que necessariamente boas. Então procure se voltar para você mesmo nesse momento, fique quietinho, desligue o teu celular, procure se acalmar e se concentrar em você. O foco nesse momento é você e a tua performance. Para a gente finalizar, então, eu vou trazer 4 dinâmicas que, pela minha experiência, eu percebo que são bem utilizadas hoje. Vale relembrar que eu não vou trazer muitos detalhes, eu não tenho como passar para vocês uma receita, uma fórmula de sucesso. Não, porque elas podem ser aplicadas em inúmeros contextos, para várias vagas, cada recrutador, cada avaliador vê de uma maneira. Então é importante que vocês compreendam que eu vou dar algumas dicas e que eu vou tentar passar algumas informações válidas sobre elas. Mas aí vocês vão pegar, ver o vídeo novamente, ver as etapas ali da pré-dinâmica, estudar a vaga, estudar a cultura da empresa. Todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês, não é para vocês, engolirem o conteúdo. Não, a ideia é que vocês
procurem refletir, estudar, compreender e ter mais facilidade lá no dia a dia do ambiente profissional e da recolocação profissional, tá bom? Mas não tem como fazer, nesse caso aqui, principalmente, como trazer uma fórmula mágica. Primeira dinâmica aqui, escolha uma imagem que te representa. Olha, gente, uma vez eu apliquei essa dinâmica e eu nunca esqueci, a imagem que representou a moça naquele momento foi a imagem de um cachorrinho. Na verdade, ela escolheu um ursinho, mas ela me disse que lembrava o cachorrinho dela. Será que foi a imagem mais coerente, mais bacana? Não, gente. Por quê? A ideia nesse momento, que a gente pede essa dinâmica, que a gente faz essa dinâmica, a gente quer ver o candidato se projetar, se espelhar naquela imagem. Reflita, escolha uma imagem que tenha a ver com você e, claro, gente, que tenha a ver com a empresa, com o que a empresa está esperando de você. Então não faz sentido eu pegar a imagem de algo que me remete a um cachorrinho que está lá em casa. Não, vou dar um exemplo, tá? Como eu disse, vocês vão adequar, vocês vão passar aí por inúmeras situações e vão ter que adequar a realidade de vocês. Mas, por exemplo, se tem a imagem de um leão ali, talvez, e a vaga é de vendedor, daria para mim pegar, seria talvez uma imagem bacana para mim estar dando uma explorada. Como eu disse, cada cenário é diferente e aí vocês vão ter que adaptar para a realidade de vocês, mas fica aí uma dica bem interessante. Gente, segunda dinâmica vou trazer aqui para vocês. Dinâmica do uso de um produto de maneira totalmente contrária ao usual. Por exemplo, a caneta sem tinta. Inclusive, estou trazendo esse exemplo aqui para vocês de dinâmica a pedido de um dos nossos inscritos do canal, o Jonathan, que solicitou aí nos comentários que a gente estivesse falando um pouquinho, que eu estivesse trazendo algumas dicas. Então essa vai para você também, Jonathan. O que acontece, gente? O que está sendo avaliado em especial no momento dessa dinâmica, né? Entre outros quesitos, a questão da criatividade, do pensamento rápido e também da tua capacidade de persuasão, de persuadir as pessoas, de vender uma ideia, de criar uma necessidade dentro daquelas pessoas que estão ali te assistindo naquele momento. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de ser criativo, de dar uma viajada ali e ir longe. Mas, gente, também não tenha ideias sem noção. O que eu quero te dizer com isso? Encontre funções práticas e bacanas para essa caneta. Funções inovadoras, modernas, futuristas, diferentes, para esses objetos. É importante também que na hora que você for falar sobre essa caneta, por exemplo, que você dê detalhes sobre ela, que você não simplesmente descreva de maneira rápida para já fugir dali. Não, traga alguns detalhes, fale sobre pontos importantes dela. E claro, gente, procure também transformar essa caneta em um objeto atrativo, diferenciado. E como eu falei para vocês, criem nas pessoas que estão ali uma necessidade. Isso é uma grande sacada no que se refere a essa dinâmica. Criar uma necessidade que pode não existir até aquele momento, mas que passa a existir quando ela olhar para o teu produto, ela vai pensar, eu preciso ter aquilo na minha casa. Terceira dinâmica, gente, aquela que o avaliador, ele solicita que vocês se reúnam em grupo e criem uma empresa. O que eu observo muito, gente? Que algumas pessoas, elas costumam se recolher, elas assumem uma postura passiva e deixam que os outros façam as coisas. Não é o correto, gente. Nessa dinâmica, entre outras coisas, o que é avaliado? A tua capacidade de criação, a tua capacidade de se colocar perante o grupo, tudo isso é importante. Se mostre ativo, dê ideias interessantes. Isso é muito importante e vai te destacar. É importante também que você explore em você mesmo pontos como comunicação, proatividade, criatividade e, claro, capacidade de liderança. Às vezes você pode não ter isso muito forte em você, mas claro, gente, não é porque você não pretende chegar a um cargo de liderança, que você não apresenta tão forte isso no teu perfil, que você é uma pessoa que não fala nada, né? Que você é uma pessoa que fica ali passiva e não faz nada. Não! Se você quer se destacar, mostra a tua opinião. Quarta e último exemplo de dinâmica, gente. Fale de você como se fosse um produto. O que o avaliador espera? Que você esteja se projetando nesse produto e que você esteja demonstrando aí uma habilidade no que se refere ao autoconhecimento e a confiança em você mesmo. O que eu te dou de sugestão, de dica aí? Realce as tuas qualidades. Se mostre uma pessoa confiante e pense por um minuto no melhor produto que você já comprou. Todo mundo tem algo que comprou e que você não daria para ninguém por preço nenhum. Eu tenho certeza que alguma coisa te vem na cabeça agora. Algo que você comprou, que você tem muito carinho, que é um produto único para você. Pare e pense, o que ele tem de bom? Qual é o diferencial dele?
É o mesmo princípio. Você também deve ter algo único, um diferencial, algo que vai criar uma necessidade também nas outras pessoas e que vai ser marcante, vai ser único. Destaque isso em você e venda você mesmo como se fosse um produto. Gostaria de agradecer você que assistiu o meu vídeo até aqui. Gostaria também de agradecer, gente, as inúmeras mensagens que eu recebo, o engajamento de vocês. Isso tudo é fantástico, me deixa muito feliz. Obrigado por vocês terem comprado. Cada vez mais eu sinto que vocês estão aderindo a esse projeto comigo, onde é o objetivo ajudar cada vez mais pessoas, trazendo aqui pro meu canal conteúdos de recolocação profissional, gestão de pessoas, psicologia organizacional e do trabalho. É muito importante essa demanda hoje. Obrigado por comprarem essa ideia comigo, tá bom? Eu agradeço imensamente. Gostaria de avisá-los, temos vídeos todas as quartas e todos os domingos às 8 horas da noite. Tô sempre aqui esperando vocês com muito carinho e com um conteúdo bem bacana. Tem uns vídeos meus aí, caso você ainda não tenha visto, maratona eles, tá bom? Assiste todos porque um vem linkado ao outro. São conteúdos bacanas, diferenciados e que eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem em complementando um com o outro. Então maratona eles aí, que vai ser bem bacana, vai ser um diferencial lá no teu dia a dia profissional ou no teu processo de recolocação profissional. Não esquece, gente, de dar o teu like. Isso me ajuda muito e não custa nada, é rapidinho para você. Comenta, dando dicas para os próximos vídeos, temas que te interessam, dando ideias, enfim, os comentários estão aí para vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar com os teus amigos, com os teus colegas e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Tô vendo vocês que ainda não se inscreveram aí, tá bom? Eu já falei no início, vou falar mais uma vez. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça a live. A live vai ser fantástica, eu tô preparando coisas show de bola aí para os inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, ainda dá tempo. Esse espaço da live vai ser muito bacana. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.